Hoje, com certeza, é um dia que vai ficar marcado na história, principalmente para os fãs de Jornada nas Estrelas, já que o ator William Shatner, o nosso querido e eterno Capitão Kirk, finalmente viajou ao espaço. E é exatamente sobre ele e a série clássica que eu vou falar nesse vídeo. Então é só aguardar um instantinho, pouquinho, depois da vinheta. Galera, sejam aí todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carlos Frederico. Obrigado pelo seu apoio e suporte. Tá muito bacana. Então vamos lá, galera. Finalmente aí o Capitão Kirk de fato chegou ao espaço. Muito legal, muito emocionante aí quem pôde acompanhar toda essa trajetória. E nada melhor do que nesse dia tão importante para a ficção científica a gente comentar sobre uma das maiores séries de todos os tempos, que é Jornada nas Estrelas, a série clássica, né? Que deu aí o pontapé para diversos spin-offs, derivados, filmes, enfim, de uma franquia tão importante, de tanto sucesso, de tantas coisas legais que a gente felizmente tem aí hoje, né? Com muitas séries ainda aí por vir. Então, vamos conhecer um pouquinho aí dos bastidores da série clássica, de boa, só para ter aí um conhecimento um pouquinho maior e conhecer alguns detalhes que talvez você não saiba. Mas antes, peço para você deixar o like nesse vídeo, mais rápido que o teletransporte, hein, galera? Sempre ajuda aqui demais o canal. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Todos nós sabemos aí que o Kirk era o grande líder, o grande chefe dentro da Enterprise e de toda a série. Mas acontece que talvez isso tenha subido demais a cabeça de William Shatner, já que essa posição lhe causou vários problemas causados por ele mesmo com o resto do elenco, principalmente com o Leonard Nimoy, o Sr. Spock, George Takei, o Sr. Zulu e a Tenente Uhura, Nichelle Nichols. Isso foi dito pelos próprios atores. Por exemplo, George Takei disse que todos tinham problema com ele. Ele era a grande estrela, ele sabia disso e usava isso muito bem. Ou seja, provavelmente causava muito desconforto com outras pessoas. Já Leonard Nimoy, numa entrevista, disse que a preocupação maior de Kirk, né, do ator William Shatner, era que Spock estava ganhando uma importância muito grande, né? E por várias vezes ele estaria incomodado de que naqueles diálogos inteligentes, Spock estava sempre à frente do Capitão Kirk, fazendo Kirk parecer não muito inteligente. E isso incomodou bastante. Inclusive, ele trocou vários diálogos de Spock com Kirk, ou seja, fazendo com que o Kirk tivesse mais à frente na solução de problemas do que o comandante Spock. Já Nichelle Nichols disse que muitos reclamaram que, vez ou outra, os seus diálogos eram trocados, né? Os personagens tinham uma linha, o William Shatner ficava incomodado e fazia essa troca, né, para dar uma importância maior ao Capitão Kirk. Inclusive, ela falou que por várias vezes Shatner intimidou diretores, convidados, cortou cenas e diálogos, e também ali ele quebrava aquele equilíbrio, né, todo que o pessoal tinha, aquela coisa de família mesmo que a gente tanto se acostumou. Mas é lógico, né, com o passar do tempo as coisas foram amenizando, inclusive ele fez uma boa amizade com o Leonard Nimoy, mas dizem por aí que com os outros essa rusga não está tão superada. Mas lógico, todos se respeitam, todos elogiam uns aos outros, né? Mas parece que ficou um pouquinho de mágoa aí desse pessoal do elenco com essa prepotência toda do William Shatner nos bastidores da série clássica. Uma coisa aí claramente que a gente sabe é que Jornada nas Estrelas, a série clássica, tinha um orçamento bem pequenininho, né? A gente vê isso pelos cenários, né? Isso aí fica óbvio, mas nem por causa disso deixou de ser menos interessante. E você sabia que o teletransporte foi usado justamente por causa disso? Porque não tinha dinheiro suficiente para fazer uma nave pousar entre o planeta, seria muito caro. E felizmente acabou dando bastante certo e é uma das marcas de Jornada nas Estrelas. Os Klingons são outro exemplo, né? Eles são bem simples porque também não tinha dinheiro ali para fazer uma maquiagem muito complexa, tanto que depois nos filmes, né, os Klingons ficaram com uma outra aparência e bem mais legal. Mas agora o que talvez você não sabia é que dois produtores da série
falaram que o dinheiro era tão curto, que eles não tinham nem dinheiro para pagar fábricas autorizadas pelo sindicato para fazer a roupa dos personagens. É isso mesmo. E qual foi a solução? Eles fizeram na clandestinidade e ilegalidade. É isso mesmo. Já que eles pagaram na calada da noite uma fábrica não autorizada pelo sindicato, ou seja, que explorava seus trabalhadores, e eles acabaram recebendo as roupas, né, de todo o elenco através de uma janela atrás do estúdio, galera. É isso mesmo. Isso de fato aconteceu e é a pura verdade. A gente sabe aí que Star Trek é bem polêmico e era tido como não apropriada lá atrás quando foi lançado. Os produtores sabiam dessas preocupações da emissora e sabiam da preocupação dos censores. Então eles tiveram a brilhante ideia de usar isso a seu favor. E como? Eles usavam as cenas justamente para distrair os censores. Por exemplo, teve um episódio em que havia um beijo ali de boca aberta, então os censores ficaram distraídos, mas a mensagem estava lá, porque haviam alegorias que faziam alusão à Guerra do Vietnã. Isso, felizmente, deu muito certo. Inclusive, Gene Roddenberry, o criador de toda a série, usava justamente essa sexualização para tirar o foco, distrair os censores de questões muito mais sérias, que sempre foi uma das caras de Jornada nas Estrelas, a série clássica. Uma das coisas mais marcantes aí da série clássica, com certeza, é a música de abertura, ou no mínimo, as falas que a gente nunca vai esquecer, não é verdade? Agora tem uma coisa bastante curiosa aí nisso tudo. Acontece que a emissora NBC havia contratado o compositor justamente para fazer essa música tema de abertura. Gene Roddenberry fez um acordo com ele para escrever aquelas linhas, né, que o Capitão Kirk ali fala no tema de abertura. E com isso, 1 ano após isso tudo começar, ele passou ali a reivindicar metade dos royalties da música. É isso mesmo, já que ele havia ali, era uma espécie de colaborador da música tema, então ele ganhou muito dinheiro com isso. E o mais curioso, mesmo que a música não tivesse ido ao ar, mesmo assim, Gene Roddenberry teria ganho dinheiro com tudo isso. Esse foi esperto, hein, galera? E agora aí uma coisa bem podre aí, que envolve os bastidores de Star Trek, foi o racismo que a atriz Nichelle Nichols teve que enfrentar durante sua passagem na série clássica. É isso mesmo. Então ela teve problemas com o guarda que ficava lá na entrada do portão, achando que ela não tinha direito de entrar por ali. Ela teve problemas com o fotógrafo, que na hora ali de tirar foto do elenco, ela mal aparecia nas fotos. Tinha gente dentro do estúdio que perguntava: que absurdo, como ela conseguiu esse papel? É isso mesmo, a coisa foi tão difícil para ela que ela pensou em abandonar a personagem. Mas após uma conversa com Martin Luther King, uma das figuras mais icônicas de todos os tempos na briga contra o racismo, a aconselhou a continuar no papel. E felizmente foi isso que ela fez muito bem e se tornou bastante marcante na história da TV e na história das atrizes negras. Você sabia que a NBC rejeitou o piloto de Jornada nas Estrelas? É isso mesmo, porque ela achou que o programa era muito intelectual, muito filosófico, achou que havia erotismo demais na segunda em comando, que era uma mulher, achou Spock com uma aparência muito demoníaca, tanto que quando promoveram a série, eles fizeram ali algumas mudanças para torná-lo mais humano. Também ficaram bastante preocupados com uma mulher sendo segunda em comando. É bizarro, mas a gente deve levar em conta a época em que a série foi feita. Então, com todos esses problemas, Gene Roddenberry fez alteração dos personagens, alterações no roteiro, e aí sim, finalmente Jornada nas Estrelas foi aceito e felizmente foi ao ar pela NBC. Uma das coisas mais interessantes aí de Jornada nas Estrelas, a série clássica, foi trazer temas polêmicos. E uma das mais interessantes e mais reconhecidas de toda a série é que ela foi a primeira da história da TV a trazer um beijo interracial, que foi entre Kirk e a Tenente Uhura. Mas você sabia que na verdade esse beijo era para ter sido entre Spock e Uhura? É isso mesmo. Acontece que William Shatner, ao saber disso, ficou ali furioso, dizendo que se fosse para dar o primeiro beijo interracial, ele teria que dar esse beijo e não Spock.
E de fato, assim foi feito, tudo acabou bem e deu muito certo. Inclusive, a emissora filmou essas cenas de formas diferentes, inclusive sem o beijo, mas no final, felizmente, acabou optando por usá-lo e fez história. Você sabia que por muito pouco a Paramount, que hoje detém os direitos de Jornada das Estrelas, não cancelou a série? É isso mesmo, tudo aconteceu em 1967, quando a segunda temporada já estava para ir ao ar. A Paramount adquiriu os direitos da empresa Desilu. E aí alegou motivos de estava perdendo dinheiro, não tinha episódio suficiente para sindicalizar e tudo isso. Inclusive, ela tentou vender por $150 mil sua parte da série para Gene Roddenberry, mas infelizmente ele não tinha dinheiro para comprar e os direitos acabaram ficando com a Paramount e estão até hoje com ela. Com certeza, Spock é uma das figuras mais icônicas da história do cinema e muito da ficção científica. Mas você sabia que Spock originalmente era para ter sido vermelho? É isso mesmo, galera. Gene Roddenberry tinha pensado nele como uma espécie ali de marciano, então era para ter sido pintado de vermelho. Mas acontece que na época as TVs eram em preto e branco, então quando isso chegasse na TV, Spock ia ficar com a cara muito escura, ia ficar até um tanto estranho. Isso fez, felizmente, com que Gene Roddenberry mudasse de ideia e transformasse o Spock como a gente conhece hoje, que convenhamos, 1 milhão de vezes melhor do que ficaria se ele fosse vermelho. Não é não, galera? Você sabia que o ator William Shatner nunca assistiu um episódio de Jornada nas Estrelas, a série clássica? É isso mesmo. Mas calma aí, pessoal, não é implicância dele não. Acontece que é uma coisa ali do ator. Ele normalmente não assiste a seus trabalhos, seja na TV, seja em filmes. Como por exemplo, né, a série Boston Legal, que ele fez muito bem, ele também ganhou um Emmy por isso, não assistiu nenhum episódio. E também outra coisa bastante curiosa sobre ele é que ele não tem qualquer tipo de souvenir da série, nada ficou com ele. Mas quando perguntam isso pra ele, ele diz: eu devia ter pego ali alguma camisa ou alguma coisa da série, mas infelizmente eu não peguei. Você sabia que o criador da série, Gene Roddenberry, teve sérios problemas com roteiristas? É isso mesmo, na época da série, ele normalmente ia procurar roteiristas aí famosos de séries de ficção que escreviam ficção científica. Acontece que essas pessoas entregavam trabalho para Gene Roddenberry e ele então mudava de forma drástica esses roteiros, e que por diversas vezes causava ali um certo atrito. Inclusive, talvez aí o melhor episódio de Jornada nas Estrelas, a série clássica, Cidade à Beira da Eternidade, aconteceu justamente isso. Lhe foi entregue um roteiro, ele mudou tanto que causou até ali uma certa confusão com o roteirista, mas felizmente se tornou o melhor episódio da história da série e talvez um dos melhores de toda a história de Jornada nas Estrelas. Um outro exemplo é o Inimigo Interno. Também aconteceu o mesmo tipo de coisa. O roteiro foi modificado várias vezes até chegar a seu ponto final. E agora aí falando um pouquinho sobre a excentricidade de William Shatner, o contrato dele tinha umas estipulações bem curiosas, como por exemplo, no contrato havia coisas como ele tinha que ter mais falas em cada episódio, ele também tinha a possibilidade de cortar a fala de outros personagens, nos créditos seu nome tinha que aparecer maior do que os outros. É isso mesmo, você pode até não acreditar, mas segundo memorandos internos, né, ou seja, está tornado aí público, tinha lá falando que, por exemplo, Leonard Nimoy não poderia ter nos créditos um tamanho 75% maior do que de William Shatner. É isso mesmo, galera. Bem excêntrico, hein? Num dos melhores episódios de toda a série, O Inimigo Interno, aconteceu uma coisa pra lá de absurda, que às vezes acaba meio passando ali batido. Nesse episódio nós temos o Capitão Kirk dividido em duas personalidades diferentes, o Kirk do bem e o Kirk do mal. Acontece que, em uma das cenas, esse Kirk do mal tenta ali meio que estuprar a ordenança Janice. É isso mesmo. Acontece que a atriz ficou bastante incomodada com tudo isso, porque quando chega ali pro final do episódio, tudo é meio que levado na brincadeira, até mesmo pelo Spock com aquele sorrisinho meio maroto, e ele diz uma espécie assim de algo do tipo, né?
o impostor ali tinha umas qualidades bastante interessantes, hein? Meio que insinuando como se ela tivesse gostado dessa quase estupro, né, que ela sofreu, que é bastante vergonhoso, e com certeza a atriz, que infelizmente já é falecida, reclamou bastante dessa cena, mas muitas vezes aí acaba passando meio batido, mas acho que é uma coisa bem séria, hein? Uma coisa aí bem bizarra no entorno de Jornada nas Estrelas, que não diz tanto respeito à série, mas sim à época em que ela se passa, é que uma mulher chamada Dorothy Fontana passou a ser uma roteirista muito importante dentro da série, e ela começou apenas como uma secretária. Acontece que na época as empresas não contratavam roteiristas mulheres, então ela passou a ter que usar ali uma espécie de pseudônimo. Então quando você vê ali Déssia Fontana, o Michael Richards está se referindo a ela. É isso mesmo, é bem bizarro, mas é relativo à época em que a série foi feita. E uma última coisa aí bastante curiosa é que após o episódio piloto, a emissora não ficou muito satisfeita em ter uma pessoa com uma aparência demoníaca, no caso Spock, e como imediata do Capitão Pike, uma mulher, né, com aquela tranquilidade, mais emocional e aquilo tudo. Então ela acabou fazendo com que Gene Roddenberry tivesse que escolher, ou é um ou é outro. E felizmente Gene acabou escolhendo Spock por achar que ele era um personagem que podia chegar muito mais longe, muito mais interessante que a número 1. E é engraçado, porque a atriz que fez a imediata, ela era namorada de Gene Roddenberry na época. Uma atriz desconhecida, sem muita expressão, mas também a emissora, ela não queria ali nenhuma mulher numa posição muito importante. A Gene Roddenberry então teve uma ideia: eu fico com o Spock, mas vou transferir ela para outro papel. E qual é esse? A enfermeira Chapel. É isso mesmo. Deram ali uma mudança na aparência, botaram uma peruquinha loira ali para o pessoal não reconhecer, e foi de fato o que aconteceu. Incomodou bastante demais a atriz, que não gostou nada na época de ter feito isso com a personagem, mas aconteceu. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários qual é essa série preferida de Jornada nas Estrelas. A minha, com certeza, é a série clássica. Adoro Spock, Capitão Kirk, McCoy, Zulu, Chekhov, Uhura. Enfim, é muito legal. Se você ainda não viu, corre lá na Netflix, tem alguma coisa lá pra ver que vale a pena demais. Tá bom, galera? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Espero você no próximo vídeo, hein? Uma vida longa e próspera, hein, galera? Valeu!